Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de dezembro é graduado em Controle Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutor em Psicologia pela Universidade do Quebec, em Montreal. E além de ser pai de autistas, passou a atuar no cenário do autismo enquanto profissional. Além de ter sido conhecido como um dos fundadores do Instituto Farol e do Instituto Eduard Thomann, é palestrante e possui um dos mais populares canais sobre autismo no YouTube. Com essas credenciais, Thiago Lopes é o entrevistado do Espectros deste mês. Thiago, falei aqui um pouco sobre a sua biografia, a sua trajetória e, antes de tudo, até queria agradecer pela sua presença aqui. Mas do ponto de vista pessoal, quem é o Thiago Lopes? Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Eu acho que sou um pai bastante dedicado. Eu gosto de me ver como um pai bastante dedicado aos meus filhos. Bastante preocupado em tentar fazer avançar o tratamento do autismo e dos transtornos de desenvolvimento no Brasil. Acho que tenho realmente um objetivo de agregar e fazer avançar o tratamento, fazer avançar o desenvolvimento das crianças, mudar um pouco o cenário. Acho que meu objetivo realmente é mudança. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante inquieta, bastante interessada em mudar e tentar melhorar as coisas. E me melhorar também. Eu acho que quem é Thiago Lopes, eu acho que é essa pessoa. Sempre buscando mudar e melhorar, tanto assim quanto o cenário que eu vejo de atuação dos profissionais e de tratamento das crianças com todos os transtornos de desenvolvimento. Uma coisa sobre a sua história que talvez muita gente não saiba é que você é goiano, até onde eu sei, e inclusive fez o ensino médio no Instituto Federal de Goiás, que é o antigo Cefet, que é onde eu também estudei, né? Estudei exatamente na mesma unidade. Como é que foi essa sua fase em Goiânia? Que engraçado, rapaz. Eu costumo até brincar que quando me perguntam de onde eu sou, eu acho que é a pergunta mais complicada que eu tenho de responder, porque eu nasci em Campo Grande, cresci em Goiânia, fui estudar no interior de São Paulo, fui morar fora do país, hoje moro em Florianópolis, então quando me perguntam de onde eu sou, eu já não sei mais responder. Mas essa fase de Goiânia foi onde eu desenvolvi todos os meus valores, minha forma de ser, minha forma de ver o mundo. Acho que a simplicidade ali que a gente tem do pessoal, do povo goiano, aquela coisa mais objetiva, sem tanta frescura. Gosto muito do povo goiano, gosto muito da cultura da região. Acho que a Escola Técnica Federal de Goiás, né, onde eu entrei para fazer um curso técnico de saneamento básico aos 15 anos de idade, foi, para mim, extremamente formador. Foi onde funcionou para mim realmente, onde teve a virada de chave. Eu sempre fui um aluno muito bagunceiro, mais disperso, era um excelente aluno mais cedo, mas depois comecei a ser um aluno mais bagunceiro, mais não tão ligado na própria aula em si. E acho que a escola técnica me abriu portas para professores muito capacitados, para pessoas que pensavam na ciência, que mostravam o conteúdo de forma interessante. Então, eu aprendi a gostar de estudar, aprendi a gostar de realmente aprofundar nos assuntos. Acho que conheci pesquisadores ali na escola técnica que me abriram portas, né? Inclusive, aos 19 anos eu saí de Goiânia e fui para o interior de São Paulo com o suporte de um professor da própria Escola Técnica Federal. Era o Ronaldo Pellegrini, era um professor de Química. E um dia, ouvindo uma conversa no corredor, eu falando um pouco do que eu queria fazer, prestar concurso para a área militar, enfim, ele falou: olha, mas por que você não continua nessa área? Se você quiser, eu vou ser professor na Unicamp, vou montar um laboratório, eu te ajudo lá.
presta lá na Unicamp para saneamento ambiental, que se você passar e quiser continuar na área, eu te ajudo. E realmente foi dito e feito, ele me ajudou, e então eu tenho muita gratidão, tanto a esse professor quanto à escola técnica, porque acho que foi muito formador para mim. Foi ali que me abriu a cabeça para a ciência, para os estudos, para a possibilidade de ver e ter prazer nos estudos e no aprendizado. Para mim foi fundamental. Então, Goiânia para mim foi a minha base, né? Hoje, quando me perguntam, eu falo que eu sou goiano. Tanto pelo sotaque, que muita gente acha que é de Minas, mas no final das contas, goiano e mineiro é muito parecido, né? Costumo brincar que goiano é mineiro bravo, que a gente também fala uai, sou trem, também come pão de queijo, também come queijo, mas que a gente é mais bravo que os mineiros. Mas brincadeiras à parte, realmente foi o meu berço, né? Goiânia foi realmente o meu berço, foi onde eu cresci, me formei e aprendi a maioria das coisas que me permitiram depois buscar outros caminhos. Então foi exatamente por essa conexão na época do ensino médio que você seguiu nessa área durante um tempo, né? Foi ali que eu aprendi sobre a carreira acadêmica, que eu aprendi que eu gostava de ensinar. Foi ali que eu aprendi que eu gostava de aprender, né? Foi ali que eu percebi que eu gostava de ciência. Os professores realmente tinham um nível muito bom, né? Eram professores que estavam dando aulas do ensino médio, mas que boa parte deles tinha mestrado, doutorado, então eles tinham... Não que todo professor com mestrado e doutorado vai ter um nível pedagógico melhor, muitas vezes nem é o caso, mas no caso ali a gente realmente tinha professores, nós tínhamos professores muito bons, e a turma era uma turma muito engajada, pessoas que traziam conversas interessantes, diálogos interessantes, abriam muito a cabeça da gente. E os professores já tinham essa visão acadêmica, então já traziam essa perspectiva de estudar para a construção de uma carreira, né? Que para mim na época não era uma coisa tão clara assim, não era um caminho tão claro. Então para mim foi realmente o que me abriu as portas. Foi o que me fez sair aos 19 anos de casa para estudar na Unicamp, para depois buscar um mestrado e para depois buscar morar fora do país e recomeçar uma outra carreira. Então todas essas perspectivas, acho que de estudo, vieram dessa paixão que eu adquiri ali na Escola Técnica Federal de Goiás, com certeza. E em relação a essa mudança de carreira, então isso está diretamente relacionado à sua ida para o exterior? Sim, eu segui na carreira de meio ambiente, fiz um curso técnico, depois uma graduação, um mestrado, trabalhei numa prefeitura durante alguns anos e consegui trabalhar assim, bem legal na minha área, assim, estava bastante feliz, satisfeito com o trabalho que eu fazia, mas eu sempre tive vontade de morar fora, né? E a minha escolha de mudança de carreira foi uma escolha absolutamente racional, né? Eu estava na área de meio ambiente, que desde que eu entrei, todo mundo sempre falava que era a área do futuro, né? Quando a gente olha na prática, esse futuro agora que está começando a aparecer um pouco mais em algumas circunstâncias, né? Eu estou com 40, indo para 41, na época eu tinha 15 anos, então... quando eu fui para o exterior, eu percebi rapidamente que o nível de linguagem que eu tinha, tanto no inglês quanto no francês, era o suficiente para viver bem no exterior, mas não o suficiente para trabalhar num nível mais elevado na minha área. Então, ao invés de ficar estudando somente línguas, né, ao invés de ficar aprendendo somente a parte da fala e da comunicação numa outra língua, eu decidi fazer uma outra faculdade, porque era uma forma de me integrar na cultura e de aprender a língua de uma forma mais interessante. Eu já tinha vivido várias frustrações nessa área de meio ambiente, porque no meio ambiente a gente está sempre tentando provar que nós somos necessários. Então isso foi uma coisa que me guiou muito na minha transição, na minha mudança de carreira, né? Eu peguei o manual da faculdade, foi uma decisão totalmente racional. Eu peguei o manual da faculdade e fui eliminando os cursos que não me interessavam, e sobraram 3, filosofia, sociologia e psicologia. E desses 3, tanto filosofia quanto sociologia, eu cairia na mesma situação do meio ambiente, né? De ter que ficar me provando o tempo inteiro e provando o tempo inteiro que eu era necessário. Enquanto psicologia, frequentemente, as próprias dificuldades já tornam o profissional necessário
E a gente tem menos essa necessidade de construir um mercado que ainda não existe. Então foi uma decisão totalmente racional. Claro que tinha ali uma preferência pelos cursos, mas eu nem sabia para onde eu ia quando eu escolhi psicologia. Eu não tinha a menor ideia. E foi ali dentro do curso que eu realmente fui descobrindo que eu gostava de trabalhar com criança, que eu gostava de trabalhar com deficiência, tanto intelectual quanto autismo, né? E fiz um primeiro curso numa pós-graduação. Enquanto eu ainda estava pegando as matérias da graduação, eu puxei algumas matérias de pós-graduação na área realmente da reabilitação em deficiência intelectual. E dentro dessa área nós visitamos uma clínica que era um centro de inovação e de excelência em autismo. Excelente centro em Montreal. E eu cheguei a visitar como, né, estágio, vendo, na verdade, ali como observador pela disciplina. E no final das contas eu me tornei estagiário lá por um tempo, depois fui contratado pelo próprio centro lá mais na frente, quando eu já tinha realmente dado uma avançada na carreira. Então foi bastante interessante essa transição. Ela foi parte racional e parte paixão. Eu acabei me apaixonando realmente pela área. Interessante. Tiago, eu li há algum tempo já em vários materiais, livros, um pouco sobre a história do autismo na França e sobre os conflitos que existem no país, inclusive com relação à migração de famílias para outras regiões, como o próprio Canadá, né, nas comunidades francesas. E aí eu queria te perguntar, você teve algum contato nesse sentido, assim, de ver essa migração quando você esteve por lá? Essa migração, na verdade, eu vi os efeitos pós esta migração, na verdade. Eu acho que pela proximidade com os Estados Unidos, especialmente ali com Nova York, com Boston, com regiões que têm um bom desenvolvimento da análise do comportamento, que têm um bom desenvolvimento da educação baseada em evidências também. O Canadá todo também tem uma tradição forte da educação baseada em evidências. Apesar de ter uma influência forte da cultura francesa ali no Quebec, em Montreal, onde eu morava, na parte de psicologia tinha uma influência muito forte da psicologia cognitivo-comportamental. Inclusive, as batalhas eram assim, né? As disputas de espaço eram diferentes das que a gente vê na França e no Brasil. Né? No Brasil, a gente vê que tem um espaço e uma quantidade muito maior de psicólogos buscando as linhas humanistas e psicanalíticas e menos gente interessada em seguir para a área da análise do comportamento. Isso tem mudado aos poucos. Lá no Canadá já é o contrário. A gente tem muito mais gente buscando as linhas de terapia cognitivo-comportamental, uma tradição muito forte de terapia cognitivo-comportamental, e menos pessoas trabalhando com psicologia humanista e psicanálise. Então eu acabei já tendo o movimento inverso, que foi vendo profissionais psicólogos da França imigrando para o Canadá, porque tinham interesse em desenvolver carreira baseada na análise do comportamento. Então eu tive colegas que vieram da França, mudaram para o Canadá para fazer doutorado nas universidades canadenses e desenvolver essas habilidades de trabalho em reabilitação, análise do comportamento. Então, muitas das pessoas que trabalhavam com autismo na França sentiram a necessidade de migrarem para ter uma base mais sólida, porque na França não tinham esse mesmo cabedal, né, esse mesmo acesso ao aprendizado da análise do comportamento. Então, eu não vi muita influência do contrário. Né? Na província do Quebec, por exemplo, a gente já tem tratamento intensivo baseado em análise do comportamento para crianças com autismo na rede pública de saúde. Então, quando eu estava por lá, tinha ali uns 9 meses de fila de espera para o tratamento, mas o governo oferecia de 14 a 20 horas por semana de tratamento baseado em ABA, e enquanto estava na fila de espera, tinha também um trabalho de formação e treino parental. Então, uma tradição já bastante interessante de reabilitação baseada em evidência no serviço público de saúde. Então, uma realidade muito diferente da que a gente está acostumado,
muito diferente do que a gente vê nos países europeus, que não tem essa mesma estrutura, essa mesma tendência de terapia intensiva e baseada em análise do comportamento. Bem diferente dos Estados Unidos, que nem sempre tem esse acesso à intensidade no serviço público. E bem diferente do Brasil, que para você ter acesso a serviço intensivo de qualidade, você quase que invariavelmente tem que recorrer à rede privada, né? Sim, sim. E a partir de que ano você retornou ao Brasil, assim, nessa linha temporal? Boa pergunta. Em 2016, eu cheguei no Canadá em 2009. Em 2009 mesmo eu entrei na faculdade de psicologia. Em 2016 eu dei o primeiro treinamento, a primeira formação aqui no Brasil. Na época eu era formador oficial do Mind Institute da Califórnia, porque eu passei 1 ano morando nos Estados Unidos e trouxe o modelo Denver de intervenção precoce. A primeira formação que foi dada no Brasil foi em 2016. Eu vim como formador pelo Mind. Só que para realmente me mudar para o Brasil, eu acho que foi em 2018. Então deve ter aí, tá indo para 5 anos, ou completou 5 anos recentemente, que eu voltei a morar no Brasil. Então a sua atuação profissional como um profissional no campo do autismo no Brasil, ela se deu antes mesmo de você retornar para o país, né? Sim. Quando eu comecei a dar treinamentos no modelo Denver de intervenção precoce, começou a ter muita procura de profissionais brasileiros. Os profissionais brasileiros estão, eu acho, muito acima da média em relação à busca de capacitação para essa área de atuação do autismo. Acho que o pessoal da área da saúde aqui realmente busca muito inovação, busca muito se formar, a maioria, né? O pessoal que realmente está trabalhando num nível mais legal de trabalho não para de fazer formação. E quando eu comecei a dar treinamentos aqui no Brasil, começou a ter muita demanda. Então eu vinha ali a cada 3, 4 meses dar alguma formação no Brasil, voltava para o Canadá. Depois nós começamos a dar treinamentos para brasileiros lá no Canadá também, né, lá em Montreal. Então os brasileiros muitas vezes saíam daqui, passavam uma semana de imersão lá, recebendo treinamento, um treinamento bem intensivo, depois com supervisão à distância. Então eu comecei antes mesmo de voltar para o Brasil. A ideia de voltar para o Brasil veio quando a gente teve a ideia de montar o Instituto Farol, né? Porque aqui nós teríamos oportunidades de crescimento e de estruturação e de criação de uma estrutura que no Canadá, por ser totalmente público o tratamento e praticamente não ter tratamento privado, nós teríamos menos mobilidade de criar esse tipo de serviço. Então, foi aí, depois de uns 2 anos já atuando no Brasil à distância e com idas e vindas no Brasil, que decidi realmente mudar para o Brasil de vez. Dentro dessa linha trajetória e aqui relacionando com a própria história do autismo no Brasil, eu lembro que essa última década, a década de 2010, foi um período em que o YouTube passou a ser uma plataforma muito importante para a comunidade do autismo no Brasil e para a disseminação de conteúdo sobre o autismo. E do ponto de vista de profissionais aqui, pensando, né, você foi um dos primeiros a fazer uso dessa plataforma. Se não foi o primeiro, pelo menos foi um dos que se deu melhor no sentido de atrair público e, de certa forma, ter o seu nome conhecido. Você se lembra mais ou menos como é que você fez essa entrada no YouTube? Como é que foi o processo? Eu lembro claramente. Na verdade, não foi nada inovador. Dentro dessas formações que nós dávamos no Canadá, em uma delas, a Maíra Gaiato foi uma das alunas que foi para o Canadá fazer a formação comigo lá. E nós tivemos, durante a formação, ela foi uma aluna bastante engajada na formação, aquela aluna que estava sempre andando perto, anotando as coisas, muito interessada no conteúdo, enfim. E nós acabamos conversando, ela mostrou um pouco do que ela fazia no YouTube. Eu me lembro até hoje, na época ela tinha 35 mil inscritos, que era um canal muito grande para a época já. Acho isso em 2018. E aí ela me mostrou, eu tenho um amigo que trabalha, né, que é inclusive padrinho dos meus filhos, que quando eu voltei para o Brasil, voltou junto comigo, trabalha comigo até hoje, que é o Anderson. E ele falou, vamos fazer um canal a gente também, a gente consegue fazer um canal. E na época eu lembro que o canal da Maíra, tinha um viés mais informativo,
né, sobre o diagnóstico, o que era o diagnóstico. Ele não tinha ainda um viés muito prático de ensinar os pais o que fazer quando quisessem ensinar as habilidades. Então eu olhei e falei, olha, eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa bem prática, bem aplicada, que eu conseguisse ensinar as pessoas que não tivessem recursos e que eu ensinasse como ensinar as crianças mesmo. E conversando com o Anderson, a gente teve essa iniciativa. Então não foi muito original, foi na verdade copiando a ideia da Maíra, que inclusive me incentivou na época, a Maíra Gaiato, a fazer também o nosso canal e criar, me deu alguns toques de como gerenciar ali dentro da ferramenta. E o resto foi persistência, investimento nos vídeos, né? Porque na época realmente era única e exclusivamente com cunho de ajudar e de divulgar conteúdo e ajudar os pais, né? Ainda não existia essa percepção do uso de ferramentas, né, de redes sociais como ferramenta de trabalho. Não existia, isso realmente nem estava no escopo, nem era um objetivo, nem existia, na verdade, naquela época, qualquer tipo de uso que não fosse realmente para divulgação de conteúdo. Então foi realmente um esforço de criar conteúdo que pudesse ajudar famílias que não tivessem condição e acesso ao tratamento. E de ajudar a modernizar um pouco também o uso da análise do comportamento no Brasil, porque na época, em 2016, quando eu vim as primeiras vezes, em 2018, quando criei o canal, eu ainda via muito uso de uma análise do comportamento que já não se usava no Canadá de forma tão generalizada. Uma análise do comportamento ainda quadradinha, muito rígida, muito controlada, né? Não que o ensino estruturado não tenha sua razão de ser e sua aplicação, né? Eu, inclusive, uso as ferramentas quando necessário, o ensino mais estruturado, mas só o ensino estruturado, sem uma coisa mais naturalística, sem o uso tanto do brincar, isso para mim era um pouco chocante. Então eu quis criar vídeos que ajudassem os profissionais também a perceber outras formas de usar a análise do comportamento que fossem mais lúdicas, né? Então realmente foi esse o objetivo. Você falou, inclusive, sobre o Denver um pouco antes, que com certeza é um dos aspectos mais lembrados, talvez, quando as pessoas falam em Thiago Lopes. E você citou agora o próprio campo da análise do comportamento, que frequentemente na comunidade do autismo existe alguma controvérsia ou outra no sentido das pessoas que não gostam, né? E da relação que até alguns ativistas podem ter negativa com a análise do comportamento. Você acha que a utilização, a disseminação do modelo Denver ajudou a diminuir possíveis resistências que a análise do comportamento teria no campo da comunidade do autismo? Eu tenho uma boa dose de convicção que criou uma demanda no país por intervenções mais naturalísticas, mais que usassem mais o ensino incidental, mais lúdicas, né? Eu acho que ajudou também a reduzir essa estigmatização. E hoje eu vejo um movimento muito amplo das principais figuras no país que hoje atuam com autismo, de ir gradativamente naturalizando a intervenção, né? Que é um movimento que já vem acontecendo fora do país há algum tempo. Não em todos os lugares, mas nos principais centros, né, de tratamento e de desenvolvimento de tecnologia para o tratamento de autismo, como a Califórnia, Washington, o estado de Nova York, enfim, eu vejo que os grupos de pesquisa já têm tido, dentro da análise do comportamento, essa tendência de naturalizar mais a intervenção. Então eu acho que a chegada do modelo Denver, muitos dos principais profissionais, donos de clínicas, donos de centros maiores de intervenção vieram fazer essas formações, né? Desde que nós começamos em 2016, mais de 2 mil profissionais foram formados num nível avançado dentro, né, de uma intervenção baseada no modelo Denver. Então muitos deles donos de clínicas. Eu já tenho aí mais de 150 clínicas que eu identifiquei que nasceram, né, após essas formações e que os profissionais faziam aquela intervenção de baixa intensidade, tinha um consultóriozinho deles, atendia 1 hora por semana, e que hoje, na verdade, tem todo um centro multidisciplinar com intervenção intensiva. Então eu acho que realmente teve um impacto grande, né? As pessoas foram buscar depois o Jasper, foram buscar depois o PRT, foram buscar outros modelos mais naturalísticos,
E o próprio pessoal da análise do comportamento, nessa troca, percebeu que não tem tanta diferença no sentido das bases e dos princípios, e que a gente consegue tornar, né, o uso da análise do comportamento uma ferramenta mais lúdica de ensino, que casa muito mais, inclusive, com a cultura brasileira, que casa muito mais com a forma afetiva como o brasileiro cuida das crianças, cuida né, dos tratamentos que são feitos com crianças, e que eu acho que vai reduzindo gradativamente, aos poucos, a percepção que foi gerando em muitos dos adultos com autismo que tiveram um tratamento mais raiz, mais estruturado somente lá atrás, né? Agora, isso a gente também não pode deixar de lembrar o papel importante que esse tipo de tratamento teve na época também, né? Eu sempre respondo quando eu vejo alguma crítica por parte de algum adulto com autismo que fez tratamento baseado em ABA, a resposta sempre olha, realmente nós cometemos abusos e erros, mas eu honestamente, o meu objetivo de vida hoje é que os meus 2 meninos com autismo cheguem na idade adulta com a capacidade de reclamar daquilo que não gostaram quando eram crianças. Isso já mostra que eles já têm uma fluência, uma capacidade de comunicação, de se expressar, que quase certamente, sobretudo o meu mais velho, né, que teve um diagnóstico de autismo nível 3, e hoje teve um processo de reabilitação fantástico, né, hoje está com nível 1 de severidade, eu tenho praticamente certeza que ele não teria essa oportunidade no futuro se não tivesse sido a intervenção precoce. Então, apesar dos pesares, eu ainda acho que, mesmo tendo sido traumático em alguns aspectos para algumas das pessoas, eu ainda acho que é dos males o menor, o que não quer dizer que a gente não tem que continuar amadurecendo a nossa prática, o que não quer dizer que a gente não tem que tomar mais cuidado em garantir a motivação da criança, o interesse da criança, que a intervenção seja lúdica, que a criança seja tratada com respeito, que seja tratada como criança, né? Agora, isso eu já costumo dizer que não é uma questão de ABA ou Denver ou PRT ou modelo de intervenção especificamente. Isso é mais uma questão do profissional estar atualizado ou não estar atualizado. Porque quem está trabalhando com intervenção baseada em análise do comportamento hoje, quem trabalha com ABA hoje, se tiver atualizado, já não é aquele ABA dos anos 80, que muitas vezes é repudiado por alguns dos ativistas do nosso meio. Falar em Instituto Farol é quase um sinônimo do seu nome, né? Inclusive, por muito tempo, o canal Instituto Farol no YouTube era um canal que tinha centralidade sua. E eu imagino, e assim, eu já morei um tempo no Rio Grande do Sul e o Instituto Farol, as formações do Instituto Farol foram muito relevantes ali para muitos profissionais. Então, acho que existe essa associação direta contigo, e eu queria te perguntar hoje qual que é a sua vinculação, se existe ainda com o Instituto Farol, e quais são os projetos que você está desenvolvendo hoje. Sim. Bom, antes, inclusive, do canal estar ligado ao Instituto Farol, né, eu já tinha criado o canal e ele tinha outro nome. Quando nós abrimos o Instituto Farol, que vieram muitas pessoas de todas as partes do Brasil, né? Camila Del Montes, a Ednizes, Beluzzi, Nicole Carvalho. Então, muitas dessas pessoas que ajudaram ali no início vieram de diferentes partes do Brasil e ajudaram a estruturar o Instituto Farol. Então, a gente viu que seria interessante a mudança do canal para Instituto Farol, né? E por um bom tempo ele rodou como Instituto Farol. O Instituto Farol é um projeto que eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter criado o Instituto Farol, a idealização dos modos de serviço, de que seria um centro de excelência e de inovação, o lugar onde ele foi implantado, os projetos de crescimento do Instituto Farol, tudo isso foi em grandes partes idealização minha, muitas vezes com a equipe, enfim, mas com o caminho, com o tempo, o Instituto Farol foi crescendo muito. E o Instituto Farol hoje é uma empresa com uma estrutura muito maior, né? E dessa forma aconteceu que eu me tornei muito formador de profissionais
Depois, à medida que foi crescendo, e o Instituto Farol saiu de 50 metros quadrados numa salinha para 100 metros quadrados, para 300 e tantos metros quadrados, para 500 metros quadrados num ponto, e hoje tem 3 pontos de serviço. Então, à medida que foi crescendo, eu comecei a ter que me tornar gestor de equipe, gestor de recursos, e esse não é um papel que, sinceramente, me agrada muito. Né? Então, o Instituto Farol se tornou uma empresa muito grande. Então, chegou um ponto que nós fizemos a transição, testamos alguns gestores ali, e, né, até chegar a um gestor que tinha ali uma capacidade de organizar os processos, de realmente profissionalizar melhor a gestão do Instituto Farol, para ter processos de qualidade, garantir resposta para as famílias, garantir mais consistência na entrega dos serviços, né? Que é a grande dificuldade de todo profissional que é da área da saúde, de repente monta uma clínica, a clínica cresce, ele se pega sendo gestor, e muitas vezes as famílias acabam não tendo mais a mesma qualidade de serviços, né? Porque muitas vezes a gente não profissionaliza. Então o Instituto Farol fez esse caminho de profissionalização. Só que, do mesmo jeito que essa profissionalização ela traz mais consistência para o tratamento, ela torna um pouco mais difícil eu atuar dentro daquilo que, inclusive, eu coloquei como uma das minhas principais características no início da nossa conversa. Eu sou muito inquieto, eu gosto muito de buscar inovação, de criar serviços, de criar produtos, de criar conteúdos novos, né? Nesse momento, agora eu estou lançando um curso de prevenção de comportamentos, já estou discutindo pauta para um outro de introdutório ao autismo, já estou estudando e vou soltar um outro de motricidade fina e habilidades manuais agora em dezembro. Em fevereiro a gente já vai soltar uma pós-graduação. Então, essa mobilidade criativa, quando a gente está numa estrutura maior, que tem suas regras, que tem seus processos e seus procedimentos, para mim ficava mais difícil de ter essa velocidade de criação, porque tudo para garantir, né, qualidade eu não podia fazer da mesma forma de pilotar, de testar e depois expandir. Eu decidi, aos poucos, ir formando pessoas que pudessem assumir minha parte técnica e assumir o meu papel lá também do ponto de vista administrativo. E fui criando vertentes do meu trabalho, né? Hoje eu atuo de forma solo. Formei, montei uma própria equipe, tanto clínica quanto de formação, quanto de marketing, de cursos, de gravação de conteúdo, enfim. E tive a possibilidade de puxar para mim só a parte que eu gosto do trabalho, né? Então hoje eu ainda atuo como consultor, formo profissionais, formo pessoal da área da saúde e da educação, pessoal da área de prefeitura para inclusão escolar. Tenho atuado também bastante criando cursos novos. Então isso me deu um pouco mais de liberdade, mas não tenho mais nenhuma atuação, nem clínica, nem administrativa. Eu só acabei me tornando um acionista mesmo. Toda a minha atuação em consultoria clínica ou de atuação direta eu faço hoje de forma autônoma, realmente. Entendo. E durante essa sua trajetória, fazendo cursos, promovendo capacitação, até o papel de gestão que você desenvolveu, você com certeza conheceu muitas realidades no Brasil, você teve um contato profundo com a comunidade do autismo no Brasil, não só teve, como continua tendo. E eu queria te perguntar, na sua perspectiva, quais são os próximos passos para a comunidade do autismo no Brasil nos próximos anos que a gente precisa prestar atenção? Eu acho que, para mim, hoje, uma prioridade é a igualdade de acesso. Nós avançamos muito do ponto de vista legal no Brasil. A comunidade se uniu bastante para que a gente tivesse acesso real aos serviços. Acho que hoje, pelas redes suplementares, né, pelos convênios, apesar de ainda ter bastante disputa, comparado com o que era há 5, 10 anos atrás, a gente está num cenário muito, muito melhor, né? Muito mais pessoas hoje têm acesso a um tratamento intensivo de qualidade para os filhos. Mas quando a gente vai para as redes públicas, quando a gente vai para as escolas, quando a gente vai para o SUS, é muito absurdamente dispar, né? Minha esposa, né, atual, hoje eu estou num outro casamento, ela estuda medicina,
ali em São José, que é uma cidade do lado de Florianópolis, onde a gente mora hoje. E ela faz parte de um projeto da Unisul, que é a universidade onde ela está estudando, que tem um ponto que dá suporte para as famílias com autismo. Então, eles têm ali serviços à comunidade no serviço público de saúde. E ela estava me contando ontem, por exemplo, que nós temos uma fila de espera de 600 crianças na fila de espera, que hoje não tem absolutamente nenhum serviço de autismo, nenhum serviço de reabilitação. E isso porque esse ponto de serviço lá do SUS abriu agora. Não tem um ano que eles abriram esse programa para dar suporte. Esse suporte é de baixíssima intensidade, não é focado em treino parental, é focado no atendimento direto, que tem baixíssima eficácia, e ainda assim o que a gente tem é uma fila de espera de 600 crianças, e ali nós estamos numa região relativamente bem servida. Então eu acho que hoje o nosso principal desafio, e é uma coisa que eu aprendi com a professora da Federal de Minas Gerais, a Maria Luísa Nogueira, que também é mãe de criança com autismo, foi inclusive a primeira criança que eu prestei consultoria e suporte para o tratamento aqui no Brasil, né? Foi o filho dela, o Chicão. E ela me ensinou uma coisa, né? Chega uma hora que nós, enquanto pais, no nosso processo de luto, a última fase do nosso luto é o ativismo. E eu acho que agora que nós já tivemos muitas conquistas, ainda tem muitas para fazer, de acesso a serviço para quem tem plano de saúde, agora a comunidade do autismo precisa se voltar para criar alternativas viáveis no serviço público de intervenção. O meu projeto de doutorado, por exemplo, foi um projeto de treino parental para as crianças que estavam na fila de espera do tratamento público de saúde lá no Canadá. E nessa fila de espera nós tivemos resultados fantásticos, muito melhores do que as crianças que não tinham nenhum suporte, muito melhores do que as crianças que tinham só alguns conteúdos explicados para os pais. Porque no projeto que eu fiz de doutorado, nós colocávamos os pais no chão e nós ensinávamos eles as estratégias de estimulação das crianças, né? E com a carga horária e com a disponibilidade que a gente tem hoje no Brasil, eu realmente acho que o serviço público deveria migrar para um serviço que se tornaria principalmente de treinamento parental, de suporte para as famílias aprenderem a fazer estimulação no dia a dia, porque se não for dessa forma, a eficácia é muito baixa, a acessibilidade é muito baixa. Então eu acho que o caminho que eu gostaria de traçar hoje no Brasil é realmente tentar alcançar mais pessoas com menor capacidade, com menor recurso. A gente tem feito isso através de prefeituras, muitas vezes. Nós temos um programa hoje que a gente faz de baixo custo para treinar profissionais com um nível de especialização avançada em autismo nas secretarias de educação, para que elas possam formar as mediadoras abaixo delas, para que essas mediadoras possam oferecer algum tipo de estimulação. Mas eu gostaria ainda, e estou buscando idealizar, também um serviço que possa ser feito junto a prefeituras e ONGs, para que a gente possa ter treinamento dos pais ao invés do serviço de baixa intensidade no âmbito do serviço público. Estamos agora também com um projeto que já há 2, 3 anos eu tenho vislumbrado e que a gente ainda não tem equivalente no Brasil, que é uma pós-graduação que eu devo lançar agora em fevereiro junto com o IEPSIS, o pessoal do IEPSIS, né, a Emília e o Paulo, e em fevereiro a gente deve iniciar a nossa primeira pós-graduação de intervenção precoce naturalística no Brasil, né? A maioria das intervenções e das pós-graduações de intervenção precoce no Brasil vão ter uma base em análise do comportamento, mas não necessariamente com esse viés mais naturalístico. Então eu acho que, para mim, esses são projetos que são meus pessoais, mas que eu vejo também que seriam extremamente benéficos para a comunidade do autismo do Brasil, para garantir mais acesso, para garantir que a qualidade da análise do comportamento que é feita hoje possa ser espalhada para outras regiões
Então esse para mim hoje é o meu principal objetivo. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Aqui no Espectros, nós acabamos sempre focando muito no autismo, tanto pelo eixo do podcast quanto pela atuação das pessoas, mas uma preocupação que eu particularmente tenho também é de não resumir a vida da pessoa, a sua atuação profissional ou pessoal com autismo. Então eu queria te perguntar, fora do âmbito profissional, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu acho que provavelmente você nunca ouviu essa resposta aqui, mas eu sou uma pessoa que no meu tempo livre eu vou mexer no meu quintal, eu vou dar comida para minhas galinhas, que eu tenho galinha, eu tenho um quintal grande o suficiente para eu criar galinha. Então eu vou dar comida para os meus bichos, eu vou brincar com os meus filhos, vou passar tempo com a minha esposa, vamos sair para comer alguma coisa diferente, ou vou jogar algum jogo de sociedade, de tabuleiro com os meus filhos. Eu passo bastante tempo com eles mesmo. Né, a maioria das vezes eu que levo na escola, eu que busco. Todos os dias à noite nós estamos juntos ali para fazer o ritual deles de dormir, para passar tempo. Tem todos os dias a brincadeira da noite que a gente faz junto, uma brincadeira todo dia à noite. Nos finais de semana, quando eles estão comigo, né, que a gente tem guarda compartilhada. Então quando eles estão comigo, eu passo muito tempo com eles, né? Então no meu tempo livre eu vou dar comida para os meus bichos, cuidar dos meus filhos, passar tempo com a minha esposa, ouvir podcast, ouvir alguma coisa que muitas vezes para mim vai me ajudar a aprender coisas novas. Então, é uma vida relativamente simples nesse sentido. As coisas que eu gosto e que me trazem prazer não são lá muito complicadas, não. E você tem alguma prática artística? Sabe tocar algum instrumento, algo do tipo? Olha, eu, quando era criança, você deve conhecer ali no Rio Vermelho, sabe, ali bem no centro de Goiânia, a gente tinha ali, sempre teve, a prefeitura sempre ofereceu a um preço muito baixo, módico mesmo, atividades de todo tipo, né? E também ali no Bosque dos Buritis, em Goiânia também, tinham atividades artísticas. Então, eu tive uma infância e uma adolescência muito ativa, né? Eu joguei vôlei, basquete, futebol, fiz natação, eu passei um tempo trabalhando fiz modelagem em argila, fiz iniciação a desenho, fiz iniciação musical, comecei a aprender a tocar teclado, ler partituras. Hoje, do ponto de vista artístico, a única coisa que eu faço eu trabalho com potes. Então eu comprei aquele torno, comprei um forno e passei bom tempo fazendo os meus potes. Recentemente, eu mudei de casa, eu ainda não consegui montar novamente o ateliê para eu voltar a fazer essa parte de cerâmica, mas eu pretendo, no início do ano que vem, já conseguir realmente montar novamente o meu ateliê e voltar, porque é uma paixão, é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu ultimamente não tenho conseguido, porque eu não terminei de montar meu ateliê nessa casa nova ainda. Me conte um sonho que você já conseguiu realizar e outro que você ainda espera realizar. Olha, nossa, eu não tenho nem como falar. Eu realizei muitos sonhos que eu tinha, assim. Eu tive vários sonhos diferentes. Sonho de morar fora do país, sonho de estudar numa grande universidade. Já tive sonho de pular de paraquedas, sonho de andar de helicóptero. Então, várias dessas coisas eu já consegui fazer. Eu tive o sonho de montar um centro de intervenção que tivesse realmente um impacto no mercado, nas práticas, na qualidade de vida, na reabilitação das crianças com autismo. E esses sonhos todos eu acho que eu já consegui cumprir. Eu acho que eu sou muito ligado a metas, eu sou muito dirigido às minhas metas, né? Eu já tive sonho de
visitar a Europa, e recentemente eu consegui também fazer um passeio na Europa, né, que eu nunca tinha ido. Foi agora, ano passado, que fui realmente, esses anos agora, na verdade. Acho que hoje, para ser sincero, o meu maior sonho é conseguir diminuir um pouco o meu ritmo, né? Que é uma coisa que eu tenho feito gradativamente, porque para tudo isso que eu sempre busco, eu acabei sempre trabalhando muito, né? Eu trabalho desde os 15 anos e muitas horas todos os dias. Então hoje eu tenho o sonho de conseguir ter mais tempo para dedicar aos meus hobbies, de ter um pouco mais de tempo para jogar milho para as galinhas e fazer cerâmica também, não só trabalhar. Então, o que eu tenho feito, inclusive, nesse sentido, é formado mais pessoas que podem me substituir no meu trabalho, focado mais em formar profissionais que vão ter uma atuação ampla e que vão conseguir formar suas próprias equipes, para que eu não fique tão focado no atendimento direto a uma família só e consiga ter um impacto mais amplo, e gerado mais conteúdo, mais cursos. Então eu tenho tentado gerar um trabalho que tenha um impacto maior com uma carga horária menor. Então o meu objetivo tem sido agora diminuir um pouco o ritmo de trabalho e conseguir dedicar um pouco mais de tempo a mim, né? Eu dedico muito tempo à minha família, mas eu gostaria agora, meu sonho é realmente ter tempo para mim também. Que eu acho que muitos profissionais da área da saúde, dessa área do autismo, vão se identificar com o que eu estou falando. Porque nós temos muitas vezes esse desejo de ajudar, esse desejo de mudar as coisas, esse desejo de ajudar as famílias. A gente tem apego aos casos, apego a essa intenção de ajudar, né? Essa semana mesmo eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, porque tinha um caso urgente para atendimento no interior do Paraná, que eu estava realmente no interior de Santa Catarina, ali divisa com o Paraná, que eu fiquei bastante preocupado com a situação, não tinha ali perspectiva de uma outra pessoa que pudesse fazer esse trabalho. Parei tudo que eu estava fazendo, passei 2 dias na casa de uma família, com uma jovem de 14 anos com transtorno grave de comportamento, e foi um trabalho maravilhoso, né? Foi um trabalho lindo, mas isso me põe numa situação de dormir, dormir no ônibus indo a caminho, trabalhar 2 dias seguidos, dormir no ônibus voltando, porque foi de última hora, não consegui nem voo, é uma região mais isolada. Me põe na situação de muitas vezes viajar muito, né? Então é muito exaustivo também, né? Muito exigente da gente. Então agora eu quero também me tornar uma pessoa que tem um pouco mais esse equilíbrio do autocuidado, sabe? Eu tenho muito esse cuidado com a minha família, tenho muito esse cuidado profissional, mas em relação ao autocuidado eu fui muito negligente até agora. Então agora meu sonho tem sido esse, tem sido ter mais autocuidado. E todos os episódios aqui no Espectro são encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que a gente fala geralmente um tema e o nosso entrevistado, no caso, responde algo que corresponda à sentença que a gente está falando. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Hoje, disciplina. Último livro lido. É um livro do Henri Bugalho, que se chama Como Vencer um Diálogo Tendo Razão. Mas não que eu quero vencer os diálogos, mas que eu quero aprender os vieses realmente que as pessoas usam para manipulação do diálogo. Uma viagem marcante. A última que eu fiz para Paris foi muitíssimo marcante, foi a minha viagem de lua de mel. E foi absolutamente marcante. Um momento triste. Eu não tive tantos, mas eu acho que com o autismo, o diagnóstico dos meus meninos foi um momento muito triste. E as fichas que caem das dificuldades que a gente ainda enfrenta cotidianamente são momentos muito tristes. Pequenos momentos de tristeza que a gente vai vivendo porque a gente já achava que tinha vencido algumas coisas, mas elas voltam ainda. E novos problemas aparecem, novas dificuldades aparecem. Muitas vezes é um pouco triste, porque a gente quer o melhor e quer qualidade de vida e quer autonomia e quer que os nossos filhos estejam bem, né? Então, muitas vezes é uma fonte de preocupação. Um medo de meus filhos não terem autonomia, qualidade de vida e não serem capazes de terem sua própria capacidade de buscar sua felicidade no futuro. Eu não me preocupo muito com o que eles vão ser. Para mim, se eles vão ser jardineiros, médicos, engenheiros, dentista ou padeiro, pouco importa. O que importa é que eles sejam capazes de descobrirem o que ele gosta e que eles busquem a felicidade no dia a dia.
Então, eu tenho receio deles não atingirem esse nível de autonomia que possam buscar a própria felicidade e ter qualidade de vida. Esse é o meu maior medo. Um defeito? Desorganização. Inclusive, essa é uma coisa que ontem, refletindo, ouvindo até um podcast de filosofia, eu tomei como decisão, que eu vou colocar como meta agora, né? Vou usar a minha disciplina, que é uma qualidade, a favor da minha organização. Então, eu preciso me tornar uma pessoa mais organizada. Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode tanto estar viva quanto ser alguém histórico. Eu gostaria de conhecer Gandhi. Com certeza. Um gênero musical? Eu gosto muito de MPB. Um artista que você não gosta? Um artista que eu não gosto, Neymar. Prato favorito? Gosto muito de filé parmegiana, gosto muito de carnes. Uma bebida? Suco. Uma comida que você não gosta? Camarão, porque eu sou alérgico. Se eu comer, eu morro. Frase favorita? Eu acho que tem uma frase que é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um final diferente. Escolher mudar e fazer um final diferente. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros e dividir um pouco sobre a sua trajetória, as suas perspectivas sobre várias questões, as próprias dinâmicas da sua vida. E queria que você ficasse à vontade, então, para dar uma mensagem final, falar o que você desejar. Enfim, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, eu queria parabenizar por todo o movimento que eu vejo que a comunidade do autismo, principalmente os pais e os profissionais, têm feito no Brasil. Eu sei que muitas vezes a gente olha para as partes difíceis, mas para quem acompanhou tantas mudanças, eu gostaria de parabenizar o resultado, o ativismo de tanta gente. Gostaria de parabenizar pela revista Autismo, pelo trabalho de vocês, que traz tanta informação para tanta gente. Gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança de tantas pessoas que passaram no meu caminho e realmente pedir que nós tenhamos agora esse foco em garantir mais equidade de acesso. Que a gente busque regulamentar a profissão de assistente terapêutico no Brasil, porque em todos os centros que hoje têm qualidade de tratamento no mundo e acessibilidade, nós temos assistentes terapêuticos trabalhando junto com os profissionais, porque só assim a gente reduz o custo e garante que mais pessoas vão ter acesso ao tratamento. Então eu gostaria de fazer um pedido à comunidade, aos profissionais, para que nós lutássemos agora e focássemos nossas energias para as famílias que não têm acesso, para as comunidades mais carentes, para os alunos de escola pública, para a regulamentação da profissão de assistente terapêutico no Brasil. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora e durante todo o ano de 2023. Nos encontramos em janeiro de 2024 com muito mais episódios e mais entrevistas aqui no Espectros. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.